Olá, tudo bom? Sou o Felipe, estudante de Educação Física, tá? Da Faculdade FAM, Faculdade das Américas, tá? Faço Educação Física à distância e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho, tá? Vou explicar como ocorre o processo de contração muscular, quais os tipos de fibra muscular e suas características, tá? Que a gente encontra em um músculo. E para explicar, eu vou explicar variações de treinamentos em atletas com característica diferente observada em corridas de 100 e 1.500 metros, tá? Destacando o tipo de fibras musculares que predominam em cada tipo de corrida. Como a gente vê no slide ali, tá? 100 e 1.500 metros correndo atrás de seus benefícios, tá? Vamos lá. No nosso slide número 2 aí a gente vê os processos de contração muscular, tá? Como ocorre, tá? Tem etapas, né? O estímulo nervoso, liberação de neurotransmissores, potencial de ação na fibra muscular, liberação de cálcio, formação de pontes cruzadas, contração muscular, deslizamento de filamentos, tá? E o relaxamento muscular, tá? Para vocês terem uma base, uma noção, quando o jogador chuta uma bola ou executa qualquer movimento, o cérebro envia sinais elétricos através de nervos até os músculos, tá? Esses sinais estimulam as fibras musculares, tá? A contrair, tá? Gerando o movimento desejado, tipo, como chutar a bola, dar um pique, entendeu? Esses processos, essa etapa aí, tudo ocorre para gerar essa ação, tá? No slide número 3, tá? Que a gente vai partir agora, a gente vai explicar as fibras, tá? No músculo esquelético existe 3 principais fibras musculares, tá? Cada uma com suas próprias características distintas, tá? Nesse slide a gente vê fibra de contração lenta tipo 1, tá? As características principais delas são alta resistência à fadiga, rico suprimento de mitocôndrias e capilares sanguíneos, baixa força de contração, tá? Usadas em atividades baixas, de baixa intensidade e de longa duração, tá? Vamos lá. Alta resistência à fadiga, tá? São capazes de sustentar contrações por longos períodos, tá? Com uma partida de futebol longa, um pique mais longo, como os jogadores têm que aguentar 90 minutos de partida, eles são obrigados a ter essa alta resistência à fadiga, tá? Rico em suprimento de mitocôndrias e capilares sanguíneos, isso permite uma alta capacidade aeróbica para gerar energia utilizando principais gorduras e carboidratos como substratos, tá? Baixa força de contração, apesar de sua resistência, tem uma capacidade menor para gerar força, tá? É usada em atividades de baixa atividade, tá? De baixa intensidade e longa duração, tá? Usada em atividades de baixa intensidade e de longa duração, como corridas longas, de longa distância ou sustentação de postura, tá? Esses são as características e explicando um pouco da fibra de contração lenta, tipo 1, tá? Agora no slide número 4 a gente vai ver fibra de contração rápida, tá? Oxidativa tipo 2A, tá? As principais características são, como a gente vê ali na tela, resistência moderada à fadiga, capacidade aeróbica intermediária, força de contração moderada e usadas em atividades de intensidade
moderada e de duração intermediária, tá? Também conhecida como fibra de contração rápida, de contração de rápida de resistência, né? As suas principais características, como a gente viu ali, a resistência moderada à fadiga, tá? São menos resistentes à fadiga do que a fibra de contração lenta, tá? Mas são mais resistentes do que fibra de contração rápida, beleza? A capacidade aeróbica intermediária tem um número intermediário de mitocôndrias e capilares sanguíneos, permitindo uma produção de energia tanto aeróbica quanto anaeróbica, tá? Força de contração moderada tem uma capacidade intermediária de gerar força em comparação aos outros tipos de fibra. Usado em atividades de intensidade moderada e de duração intermediária, tá? Como corridas de média distância ou atividades de resistência muscular, tá? A seguir, a gente vai falar um pouco de fibra de contração rápida glicolítica, tá? Tipo 2B. Suas principais características são baixa resistência à fadiga, capacidade anaeróbica, alta força de contração, tá? Usadas em atividades de alta intensidade e curta duração, tá? Suas principais características, vamos lá falando um pouquinho delas, tá? A baixa resistência à fadiga. São altamente fadigáveis e se cansam rapidamente, tá? Capacidade anaeróbica. Geram uma energia principalmente por meio do processo anaeróbico, utilizando glicogênio como substrato, tá? Falando da alta força de contração. Tem uma capacidade elevada de gerar força, o que as torna ideais para atividade explosivas, tá? Que a gente precisa de muita explosão ali, tá? Usadas em atividades de alta intensidade e curta duração, tá? Que nem os sprints, a gente precisa de muita explosão, tá? Muscular ali para os sprints, saltos, tá? E levantamento de peso, tá? Onde são mais usadas essas fibras, tá? Agora a gente vai explicar um pouco, tá? Das fibras musculares, tá? Predominantes em corridas de 100 metros, tá? São fibras do tipo 2B, tá? Suas características são alta velocidade de contração, alta capacidade de geração de energia e fatigabilidade rápida, tá? Em corridas de 100 metros, as fibras musculares de contração rápida predominam, tá? Especialmente as fibras do tipo 2B. Aqui está um exemplo das posições de jogadores de futebol, tá? São em posições mais ofensivas no futebol, como lateral, atacante, centroavante, tá? Essas fibras fornecem a explosividade necessária, tá? Para alcançar velocidades máximas em um curto período de tempo, o que é essencial para o sucesso em ambas as atividades, tá? Em ambas as posições no futebol, tá? A gente precisa muito dessa velocidade, tá? E dessa explosão. No slide a seguir, tá? Nesse slide a seguir a gente vai explicar um pouco da explosão, velocidade e potência, tá? Essas fibras são altamente fadigáveis, tá? Mas são cruciais para movimentos explosivos, tá? Para executar sprint, dribles, chutes e outros movimentos rápidos que são essenciais para criar oportunidade de gol, tá? E superar a defesa adversária. Essas fibras são altamente fadigáveis, mas são cruciais para movimentos explosivos como sprint, saltos e outros movimentos de alta intensidade e curta duração, tá?
tá? Então, sabemos que essa fibra, tá? Elas são justamente para essa finalidade assim de explosão, velocidade e potência, tá? Que é o necessário para essas posições do futebol que eu falei, expliquei para vocês aqui, tá? Agora, no slide a seguir, a gente vai explicar em corridas de 1.500 metros, tá? As fibras musculares predominantes são de contração lenta tipo 1, tá? São as que predominam, tá? Que são resistentes à fadiga, contrações por períodos prolongados, tá? E atividade de resistências de longa duração. Essa fibra, tá? São altamente resistentes à fadiga e são capazes de sustentar contrações por períodos prolongados, tá? Tornando ideais para atividades de resistência de longa duração. Vamos lá. Alta resistência à fadiga, tá? Baixa capacidade de geração de força, capacidade aeróbica elevada. No entanto, em geral, tá? Essas fibras de contração lenta tipo 1 são fundamentais, tá? Para jogadores que desempenham papéis que exigem a resistência, tá? Essas fibras são altamente resistentes à fadiga, tá? E são usadas principalmente para atividades de resistência de baixa intensidade e longa duração, como corridas de longa distância, tá? Elas têm uma alta capacidade de produzir energia aeróbica, o que significa que usam oxigênio para gerar energia. No slide a seguir, tá? A gente vê as principais posições, tá? Que são usadas no futebol, que são meio-campistas centrais e defensores, tá? Meio-campistas centrais, por quê? Porque precisam cobrir grande distância, tá? E os defensores, porque precisam acompanhar os avanços dos adversários, tá? São posições que estão sempre indo e vindo, tá? E precisam ter uma resistência ali, tá? Também pode se beneficiar das predominâncias das fibras musculares de contração lenta, tá? Em relação ao futebol, tá? Em relação ao futebol, a predominância de tipos de fibras musculares podem variar dependendo da posição do jogador e das demandas físicas específicas de sua função em campo. Aí nesse nosso último slide aí, antes de finalizar, tá? Eu vou dar um resuminho aí das diferenças entre corridas de 100 e 1.500 metros em jogadores de futebol, tá? Em resumo ali, reflete as diferentes demandas físicas de cada prova, incluindo a predominância de diferentes tipos de fibras musculares e a necessidade de diferentes sistemas de energia e resistência, tá? Essas diferenças destacam a importância de treinamentos específicos e adaptações da capacidade físicas de acordo com as demandas específicas de cada tipo de corrida, tá? Considerando as necessidades individuais de cada jogador de futebol e de sua posição em campo, tá? Espero ter esclarecido e ter dado uma noção boa aí sobre as fibras e os benefícios delas em corridas de 100 e 1.500 metros, tá? Obrigado.